Shido é um perdedor patético, solitário, inútil e obcecado pela irmã que não consegue nem olhar as garotas nos olhos. Mas um dia, ele descobre que sua irmã dirige uma organização secreta, e agora ele é forçado a conquistar todas as espíritos poderosas e derrotá-las para salvar o mundo. No final, ele acaba com um harém cheio de mulheres incríveis. Então, como estou? Shido ainda estava roncando na cama quando sua irmãzinha, Katori, veio acordá-lo. Mas como um Giga Chad, ele diz a ela que se não o deixasse dormir, então o monstro dentro dele destruiria o sono dela. É assim que somos apresentados a Shido. Ele finalmente se levanta, vai para a cozinha e começa a preparar o café da manhã. Enquanto comem, ligam a TV e veem notícias de última hora sobre outro terremoto espacial, aquelas estranhas explosões de energia mortais. O âncora explica que o primeiro aconteceu há 30 anos. Depois disso, elas apareceram a cada 5 anos, mas então pararam de repente por 25 anos, até agora. A última acabou de atingir a cidade natal deles, cidade de Tengu. Mas Shido não pensa muito nisso e continua comendo com Katori. Mais tarde, enquanto caminham para a escola, Katori fica animada e implora a Shido para levá-la a um restaurante um dia. Ele concorda. Enquanto estão conversando, algumas garotas passam e começam a sussurrar ao ver como eles parecem próximos como irmãos. É um pouco estranho para elas. Nesse momento, o amigo de Shido, Tonomaki, que é abertamente bissexual, junta-se à conversa e começa a falar aleatoriamente sobre como ele se interessou por um jogo de simulação de namoro recentemente. Durante a aula, uma garota misteriosa com cabelo branco prateado de repente chama Shido pelo nome do nada. Ele não faz ideia de quem ela é, mas ela se senta casualmente ao lado dele. Confuso, ele se vira para Tonomaki e pergunta: "Quem é essa garota?" Tonomaki fica chocado por ele não a reconhecer. Ela é a famosa aluna genial, Origami Tobiichi. Durante toda a aula, ela continua olhando para Shido sem dizer uma palavra, o que o deixa super desconfortável. Depois da escola, Tonomaki diz a Shido que eles deveriam ir para casa juntos, mas Shido diz que tem planos. Tonomaki brinca que a única garota que sairia com ele é sua irmã, porque com um rosto como o dele, nenhuma outra garota diria sim. Shido ignora e confirma que na verdade vai encontrar Katori. De repente, sirenes de emergência começam a soar por toda a cidade. Um enorme terremoto espacial está prestes a atingir e todos correm para os abrigos de emergência. Shido fica preocupado, percebendo que Katori pode ainda estar esperando no restaurante. Ele tenta ligar para ela, mas não consegue. Ele rapidamente verifica a localização do GPS dela e sim, ela ainda está lá. Ele entra em pânico e sai correndo, determinado a encontrá-la. Mas nesse momento, o terremoto espacial atinge e ele é jogado para trás. Quando o caos se acalma, Shido vê uma bela garota parada calmamente no meio da destruição, vestindo uma espécie de armadura de batalha brilhante. Antes que ele possa entender o que está acontecendo, ela de repente puxa uma espada brilhante e a aponta para ele, assumindo que ele está ali para lutar com ela. Shido entra em pânico e diz a ela que ele não é perigoso. Ele não consegue nem matar um inseto. Nesse momento, mísseis começam a voar na direção dela. Um grupo de soldados armados aparece e começa a atacá-la. Ela ativa um campo de força brilhante que bloqueia todos os ataques e avança contra eles, liberando uma quantidade insana de poder. Shido assiste chocado enquanto o outro lutador se junta à batalha, e é ninguém menos que Tobiichi, equipada e pronta para enfrentar a garota armada. A luta entre as duas garotas é intensa. As armas delas colidem, criando uma onda de choque gigante que deixa Shido inconsciente. Quando ele acorda, encontra-se em uma sala médica futurista com uma mulher de aparência sombria e sonolenta ao seu lado. Ela se apresenta como Reane Murazami, a oficial de análise do navio. Ela diz a ele que foi trazido inconsciente e que está atualmente dentro de uma nave de comando aérea chamada Fraxinus. Ainda atordoado, Shido pergunta sobre Katori. Reane o assegura que ela está bem e o leva para conhecer a pessoa responsável, que não é outra senão a própria Katori. Mas ela está totalmente diferente agora, vestida com um uniforme militar e agindo como a chefe. Shido está completamente desconcertado. Katori o recebe casualmente na Ratatoskr, a organização secreta que ela comanda. Katori explica que a garota armada que ele viu durante o terremoto não é humana. Ela é chamada de espírito, um ser poderoso de outra dimensão. Sempre que um espírito aparece na Terra, ele causa terremotos espaciais. É por isso que as pessoas são evacuadas tão rapidamente quando um terremoto é detectado. O grupo militar que a atacou é conhecido como AST. O trabalho deles é caçar e eliminar espíritos para evitar mais destruição. Katori então revela uma grande surpresa. A outra maneira de lidar com espíritos, em vez de atacá-los, Shido pode selar seus poderes fazendo com que se apaixonem por ele. Sim, essa é a missão. Ele tem que ir a encontros românticos com esses seres superpoderosos. E ele começa seu treinamento no dia seguinte. No dia seguinte, Shido é levado para uma sala privada e apresentado a um jogo de simulador de encontros destinado a treiná-lo na arte da paquera. Katori pega os controles e demonstra como o jogo funciona. Mais tarde, Shido encontra Tobiichi e tenta falar sobre a batalha espiritual, mas ela o interrompe. Ela diz que está em uma missão pessoal para eliminar todos os espíritos porque perdeu seus pais em um terremoto espacial há 5 anos. Seu ódio é profundo. Mais tarde, Katori e Reane começam a testar o charme de Shido. Elas pedem para ele praticar cantadas cafonas nas pessoas.
Seu primeiro alvo, a professora deles, que está solteira há 29 anos. Shido falha miseravelmente com frases embaraçosas. Reine intervém, sugere algumas frases melhores, e a professora reage tão fortemente que assusta Shido, fazendo-o fugir. Ao sair, Shido esbarra em Tobiichi e acidentalmente a faz cair, revelando seu desprevenido. Hattori o incentiva a tomar uma atitude, mas sua mente fica totalmente em branco novamente. Reine o ajuda mais uma vez, e ele acaba desajeitadamente convidando Tobiichi para um encontro. Ela surpreendentemente diz que sim. Shido se assusta novamente e tenta explicar que era uma piada, mas antes que ele possa dizer mais, outro alarme de terremoto espacial dispara. Tobiichi imediatamente sai para se equipar e lutar. Enquanto isso, a mesma garota espírito de antes reapareceu e está escondida dentro de uma sala de aula da escola, recusando-se a sair. Ash não pode atacar sem arriscar danos civis, então Hattori diz a Shido que cabe a ele entrar e falar com ela. Ela o assegura que a equipe o guiará do navio através de um fone de ouvido. Shido entra na sala de aula e quase é vaporizado por um disparo de laser surpresa. Ele desvia a tempo e tenta falar com o espírito calmamente. A tripulação do navio rapidamente lhe dá respostas, mas ela fica irritada e quase o mata novamente. Ela avança e prepara um poderoso ataque mágico. Shido entra em pânico e diz a ela que é apenas um estudante, que não está ali para machucar ninguém. Isso a acalma. Ela o reconhece como o cara de antes e abaixa sua arma. Ele explica que só quer conversar e que mesmo se ela o ignorar, ele não vai embora. Surpresa com sua honestidade, o espírito cora e admite que nenhum humano jamais falou com ela dessa forma. Quando ele pergunta seu nome, ela diz que não tem um. Então, ele a chama de Tuka porque é o 10º dia do mês, o dia em que se conheceram. Ela realmente gosta do nome. De repente, a ST perde a paciência e abre fogo. Tuka cria um campo de força para bloquear as balas. Ela diz a Shido para sair para não se machucar, mas ele se recusa. Ele permanece sob o escudo com ela e continua a conversa. Hattori o incentiva a convidá-la para sair, e quando ele o faz, Tuka diz que nem sabe o que é um encontro. Justo quando as coisas começam a se acalmar, Tobiichi aparece e os vê sentados juntos. Ela assume que Tuka está mantendo Shido como refém. Tuka puxa sua arma suprema, Sandalphon, uma espada gigante, e desencadeia um ataque destrutivo que destrói toda a área. Após a explosão, Tuka desaparece e Tobiichi é mostrada sendo levada gravemente ferida. Na manhã seguinte, Shido está olhando para os destroços deixados pela luta anterior, quando de repente, Tuka aparece atrás dele, pegando-o de surpresa. O que realmente o choca é que não houve alerta de terremoto espacial desta vez. Ela sorri e lembra-lhe que ele a convidou para um encontro. Shido, percebendo que ela ainda está com sua roupa de batalha, seu vestido astral, diz-lhe que não é exatamente apropriado para um encontro. Para ajudá-la a se misturar, ele mostra-lhe uma foto de Tobiichi com o uniforme escolar. Tuka rapidamente muda seu visual com um pouco de magia e copia a roupa. Com seu novo visual, o passeio pela cidade começa. Enquanto caminham pela cidade, Tuka começa a devorar tudo que é comestível que vê, literalmente qualquer coisa que pareça comida. Enquanto mastiga carne, ela vê uma sobremesa com creme branco, e imediatamente implora para Shido comprar uma para ela também. Enquanto isso, Tobiichi os observa de perto à distância, confusa sobre como Tuka poderia aparecer sem causar um terremoto espacial. Shido decide perguntar a Tuka para onde ela desapareceu no outro dia, e ela explica que toda vez que desaparece é porque é puxada para um mundo escuro e vazio onde dorme. Ela diz a ele que voltar ao mundo humano não é algo que ela escolhe, simplesmente acontece aleatoriamente quando seu sono é interrompido. É quando Shido começa a entender algo enorme. Espíritos como Tuka não causam os terremotos espaciais de propósito, é um efeito colateral incontrolável de sua chegada repentina. Curioso, ele pergunta por que não aconteceu desta vez. Mas Tuka evita a pergunta e, em vez disso, diz que quer mais carne que ele não pode mais pagar. Eventualmente, eles param em um restaurante chique. Shido tenta impedi-la de entrar, já que está sem dinheiro, mas Tuka insiste. Justo quando as coisas ficam estranhas, Tonomachi aparece e entrega algum dinheiro a Shido, como um verdadeiro salvador. Uma vez dentro do restaurante, Shido fica chocado ao ver Reane já lá. Ela casualmente diz que de alguma forma conseguiram rastrear e entrar nessa dimensão. Enquanto se sentam, Katori também aparece do nada. Ela recomenda que Tuka experimente o Overkill Special Course. Tuka começa a comer novamente como se não houvesse amanhã. Shido se vira para Katori, perguntando o que realmente está acontecendo aqui. Ela diz casualmente que está apenas tentando ajudar a aumentar a afeição de Tuka por ele, já que ele definitivamente não está conquistando ninguém com sua aparência. Antes de sair, ela diz a Shido para ir em direção ao lado sul da estação quando terminarem. Seguindo o conselho dela, Shido continua o encontro com Tuka. De repente, a área se transforma em um grande parque de diversões do nada, claramente criado por Ratatoska para animar o ambiente e ajudar Shido a ter sucesso em sua missão. Enquanto eles aproveitam o tempo, Tuka continua se empanturrando de carne. Nas sombras, Tobiichi troca para seu traje de combate, pronta para atacar. Quando a noite cai, Tuka diz a Shido que realmente se divertiu e começou a ver os humanos de uma forma mais positiva. Antes, ela pensava que todos queriam matá-la, mas agora entende por que grupos como a OST estão atrás dela.
porque sua chegada causa destruição involuntariamente. Ela começa a se sentir culpada e diz que talvez não pertença a este mundo. Shido a tranquiliza, apontando que nenhum terremoto espacial aconteceu desta vez. Mas Tuka diz que isso pode ter sido apenas um golpe de sorte, da próxima vez pode ser pior. Shido então toma uma atitude ousada e pede para ela ficar no mundo humano para sempre. Ele promete ajudá-la a entender tudo sobre este lugar. Tuka o avisa que pessoas como a ST nunca aceitarão, mas Shido diz que não se importa. Ele a aceita não importa o que. Isso a surpreende, e ela estende a mão para segurar a dele. Nesse exato momento, Tobiichi, que estava mirando em Touka com um rifle de precisão, acidentalmente puxa o gatilho. E em vez de acertar Touka, ela atira em Shido direto no peito. Ele cai no chão, imóvel. Tobiichi entra em pânico, horrorizada por ter acabado de matá-lo. Touka entra em modo de fúria total. Ela invoca seu Astral Dress e sua espada massiva, Sandalphon, e então lança um ataque mortal em direção a Tobiichi. Alarme soam de Fraxinos enquanto o sistema avisa sobre um terremoto espacial. A tripulação está em pânico com a segurança da cidade, mas Katori permanece calma. Quando alguém pergunta sobre Shido, ela diz friamente que ele não vai cair tão facilmente. De repente, o corpo de Shido começa a brilhar e milagrosamente ele volta à vida. Todos na Fraxinos ficam atônitos. Katori imediatamente dá a ordem para resgatá-lo. Enquanto isso, Tuka está ardendo de raiva. Sua energia está transbordando enquanto ela se prepara para acabar com Tobiichi de uma vez por todas. Tobiichi, congelada de medo, começa a refletir sobre como ela realmente não é diferente dos próprios espíritos que odeia. Ao aceitar seu destino, Tuka prepara o golpe final. Mas, a tempo, Shido cai do céu. Tuka imediatamente voa, o pega e o abraça apertado. O poder em sua espada de repente sobrecarrega devido à emoção, e a equipe teme que possa destruir tudo. Katori grita para Shido beijá-la agora. Ele faz isso sem hesitação, e imediatamente os poderes espirituais dela são selados novamente. Sua roupa desaparece, e eles flutuam de volta para o chão. Touka sorri e pergunta a Shido se eles podem ir a outro encontro. Ele concorda, embora sua carteira esteja praticamente vazia. Alguns dias depois, enquanto caminha, ele vê uma jovem cair na chuva. Ele corre para ajudar, mas ela rapidamente se afasta e diz para ele não machucá-la. Ele fica confuso e preocupado. No dia seguinte, chove novamente, embora a previsão dissesse que não iria. Passando pelo mesmo lugar, ele se lembra da garota e de seu boneco assustador. Quando chega em casa, vai direto para o banheiro, apenas para encontrar Tuka completamente nua. Ele corre para perguntar a Katori o que diabos Tuka está fazendo morando na casa deles. Katori explica casualmente que, após o beijo, um vínculo especial foi criado entre eles, selando seus poderes. Por causa disso, agora estão espiritualmente ligados. Shido pergunta como isso é possível. Katori diz que eles só descobriram isso através de uma análise na Ratatoskr. Reani então acrescenta que se as emoções de Tuka ficarem descontroladas, seus poderes selados podem voltar para ela, já que ela se sente mais segura perto de Shido. É melhor para ela ficar com eles por enquanto, até que uma casa adequada para espíritos seja construída. Katori também menciona que isso dá a Shido mais oportunidades para praticar lidar com outros espíritos, o que o faz se perguntar por que ele precisa lidar com mais garotas depois de selar os poderes de Touka. Ela revela que ainda há mais espíritos por aí precisando de seu talento especial. Ela organiza uma série de exercícios de treinamento para ajudar Shido a se sentir à vontade com Touka, mas toda vez que ele erra, Touka fica nervosa e bate nele por ser um pervertido. No dia seguinte, Mana e Tobiichi discutem sobre Shido novamente, como de costume. De repente, um novo alerta de terremoto espacial aparece e todos são evacuados. Tobiichi se prepara para a batalha. Enquanto isso, Reine diz a Shido que os poderes de Tuka estão selados, então ela é praticamente inútil em batalha agora e não deve ser exposta ao perigo. Ele entrega Tuka ao professor deles e corre para Fraxinos. Lá, eles descobrem que o espírito atualmente sendo atacado é a mesma garota de cabelo azul que Shido viu há alguns dias, Yoshino. Determinado a salvá-la, ele se equipa e entra no prédio onde Yoshino está escondida. Ela está quieta, mas seu fantoche fala por ela, o que o assusta. Katori avisa Shido que o humor de Yoshino está caindo rapidamente. Ele tenta animá-la convidando-a para sair, mas ela pensa que ele está literalmente falando sobre datas em um calendário. Enquanto isso, Tuka descobre por alguns membros da tripulação que Shido está em perigo e imediatamente corre para encontrá-lo. Yoshino está em pé tentando manter o equilíbrio como se estivesse no circo. Shido tenta fazê-la descer, mas ela escorrega e cai, acidentalmente beijando-o. Touka vê isso à distância e perde a cabeça, perguntando a Shido se era isso que ele veio fazer. Ele fica sem palavras. Katori alerta-o que os poderes selados de Tuka estão despertando novamente. Agora furiosa, Tuka começa a gritar como uma namorada repreendendo. O fantoche de Yoshino até a insulta, dizendo que Shido deve estar cansado dela e quer alguém novo. Tuka agarra o fantoche e ameaça calá-lo permanentemente. Yoshino corre para pegá-lo de volta, mas Tuka se recusa e exige que Shido escolha entre ela e Yoshino. Katori avisa que o estado mental de Yoshino está colapsando. Shido tenta acalmar Tuka e diz para ela devolver o boneco, mas isso só a deixa mais chateada. Ela acha que ele está escolhendo Yoshino.
De repente, Yoshino invoca sua poderosa criatura de gelo, Zadkiel, que começa a atacar. Shidou protege Touka do caos, mas Yoshino escapa montando sua besta de gelo enquanto Ast atira nela. Ela consegue escapar. De volta ao prédio, Shidou tenta confortar Touka, mas ela o afasta pensando que ele claramente prefere Yoshino agora. Depois de tudo o que aconteceu, Touka estava se sentindo muito para baixo e se fechou completamente para Shidou. Ela o evitou completamente, recusando-se a falar. Reine decidiu verificar pessoalmente como ela estava e dar-lhe um pouco de apoio emocional, na esperança de entender o que estava acontecendo na cabeça de Touka. Enquanto isso, Katori e Kayui estavam de volta ao prédio, tentando entender a situação entre Shidou e Yoshino. Eles estavam confusos. Shidou beijou Yoshino, então por que isso não selou seus poderes como aconteceu com Touka? Algo não fazia sentido. Ao mesmo tempo, Shidou estava vagando lá fora na chuva quando avistamos Yoshino. Ela estava procurando por toda parte por seu fantoche que havia se perdido durante sua fuga de Ast. Querendo ajudar, ele foi assisti-la. De volta à sua sessão de terapia, Reine disse gentilmente a Touka que o beijo entre Shidou e Yoshino não significava nada. Ela disse que Shidou só agiu assim porque se importava genuinamente com Touka e até arriscou sua vida para protegê-la. Enquanto Shidou ajudava Yoshino a procurar, o estômago dela soltou um ronco alto. Sentindo pena dela, ele a convidou para voltar para casa para uma refeição. Depois que ela comeu, ele perguntou por que ela não simplesmente voou embora quando Ast a atacou. Yoshino explicou calmamente que odeia dor e coisas assustadoras como qualquer outra pessoa, mas quando está com medo, perde o controle e acaba machucando as pessoas sem querer. É por isso que ela depende tanto de seu fantoche. Mantenha calma quando as coisas ficam muito intensas. Shidou acariciou gentilmente a cabeça dela e prometeu ajudar a encontrar o boneco. Depois acrescentou que ela não precisaria mais dele, porque ele seria quem a protegeria a partir de agora. Ela ficou claramente emocionada. Envergonhado, Shidou pediu desculpas por tê-la beijado no outro dia, mas Yoshino nem sabia o que era um beijo. Então, sendo o gênio que é, ele se inclinou para demonstrar. Bem quando ele estava prestes a beijá-la, a porta da frente se abriu e Touka entrou furiosa. Ela tinha vindo para se desculpar pela forma como o tratou, mas congelou quando viu os dois em uma posição muito suspeita. Fumando de ciúmes, ela saiu sem dizer uma palavra, e mais tarde, descontou toda a sua frustração no seu pobre travesseiro inocente. Depois, Shidou recebeu a informação de que o fantoche desaparecido de Yoshino havia sido localizado na casa de Tobichi. Ele correu até lá e tocou a campainha. Ela o deixou entrar e ofereceu-lhe um chá de aparência desagradável antes de desaparecer no banheiro. Enquanto ela estava fora, Shidou aproveitou a oportunidade para vasculhar o lugar como um verdadeiro ladrão, até que finalmente encontrou o fantoche. Ele rapidamente sentou-se novamente e tentou agir normalmente. Tobichi voltou parecendo um pouco confortável demais enquanto se sentava perto dele, apesar de estar distraída. Shidou perguntou por que ela odiava tanto os espíritos. Ele tentou explicar que nem todos os espíritos eram perigosos, usando Touka e Yoshino como exemplos, mas ela não aceitou. Ela disse que um espírito levou seus pais há 5 anos, e não importava o que dissessem, ela não podia perdoá-los. Shidou explicou que os poderes de Touka estavam selados agora, então ela não causaria mais danos. Ainda assim, Tobichi disse que ninguém podia garantir que as coisas não dariam errado novamente. Shidou implorou para que ela pelo menos tentasse entender os espíritos e não os tratasse imediatamente como inimigos. Ela não deu uma resposta direta. Antes que pudesse dizer mais, seu telefone tocou. Outro terremoto espacial estava chegando. Ela se levantou pronta para sair, mas Shidou rapidamente perguntou: se um espírito perdeu seus poderes, você ainda o atacaria? Ela hesitou por um segundo e disse que, embora pudesse querer, a decisão final não era dela, era dos seus superiores. Enquanto isso, Ast alcançou Yoshino e começou a atacar novamente. Yoshino tentou correr, mas eles a derrubaram. Ela entrou em pânico e chamou Zadkiel, seu enorme monstro de gelo, que começou a revidar. Ast continuou atirando enquanto Yoshino escapava. Touka avistou a situação de longe e correu para ajudar. Ao mesmo tempo, Shidou chamou Yoshino de longe. Ele tentou devolver o fantoche dela, mas antes que pudesse alcançá-la, Tobichi disparou um laser de alta potência em Yoshino. Acertou-a com força, e Zadkiel começou a preparar um contra-ataque mortal, sem se importar que Shidou estava bem ali. Touka viu o que estava acontecendo e entrou em pânico. Ela tentou invocar Sandalphon para salvá-lo, mas não funcionou. Os poderes dela estavam selados. Pouco antes da explosão atingir, ela forçou seu poder a sair e ativou sua espada, conseguindo bloquear o ataque a tempo. Depois de salvá-lo, Touka correu e pediu desculpas a Shidou por ter agido mal antes, enquanto Ast continuava atacando Yoshino. Shidou disse a Touka que precisava de sua ajuda, mas ela entendeu errado novamente e pensou que ele apenas gostava mais de Yoshino. Shidou explicou que ela era um espírito assim como Touka, e prometeu protegê-la também, assim como fez por Touka. Compreendendo agora, Touka colocou Sandalphon gentilmente no chão e disse-lhe para usá-lo para atravessar a barreira de gelo ao redor de Yoshino. Lá dentro, a aura congelante de Zadkiel era tão forte que ninguém conseguia se aproximar. Tobichi criou um campo de força massivo, levantando um prédio inteiro com ele, com a intenção de esmagar Yoshino. Mas Touka chegou de repente e dividiu o prédio ao meio com um único golpe. Ao vê-la, Ast imediatamente virou.
sua atenção para Touka e começaram a atacá-la em vez disso. Com a distração em ação, Shidou enfrentou a energia congelante e atravessou a barreira. Foi difícil, mas ele conseguiu. Yoshino viu, curou suas feridas e abraçou sua marionete com alegria quando ele a devolveu. Ele explicou que precisava beijá-la para salvá-la, e enquanto tentava dizer isso em voz alta de forma desajeitada, Yoshino corou e o beijou primeiro. O beijo selou seus poderes, vaporizou sua roupa espiritual e os céus se abriram. Mais tarde, Katori informou Shidou que Touka não moraria mais com ele. Ratatoskra havia terminado de construir uma casa adequada apenas para espíritos. Uma manhã, Touka e Yoshino viram um comercial na TV sobre uma fonte termal e pediram a Shidou para levá-las lá. Ele contou a Katori, e embora ela não estivesse entusiasmada, concordou. Era melhor deixar os espíritos relaxarem do que arriscar que perdessem o controle. Enquanto isso, na sede da AST, a capitã da equipe de mechas e seu esquadrão também decidiram visitar as mesmas fontes termais, chamando isso de missão, embora fosse claramente apenas uma desculpa para sair. Tobit não estava animada, chamando sua equipe de feia e dizendo que deveriam estar treinando. Nesse momento, Shidou ligou para ela para perguntar se poderia ficar com o livro que ela lhe deu por mais alguns dias. Enquanto conversavam, ela ouviu a voz de Touka ao fundo. Furiosa, ela esmagou o Ken na mão de pura raiva. Shidou, Rain e as garotas começaram sua viagem. Mas no caminho, Touka ficou com ciúmes de como Shidou tratava Yoshino e acabou destruindo o carro deles. Enquanto isso, Astia pegou um trem subterrâneo escondido para a fonte termal, fingindo que era para análise de terreno. Mas o trem deles também quebrou, e eles tiveram que continuar a pé. O grupo de Shidou já estava andando de qualquer forma porque Touka tinha destruído o carro deles. Touka se sentiu culpada, mas Shidou a tranquilizou dizendo que não estava bravo. Enquanto isso, Fraxinos detectou a Estie indo em direção aos espíritos. Sem saber que a Estie não planejava lutar, alguém da tripulação entrou em pânico e ordenou que barreiras fossem erguidas para bloqueá-los. Assim, ambos os lados começaram a lutar sem motivo, causando enormes danos ambientais. De volta ao grupo de Shidou, uma explosão repentina os forçou a se jogar no chão. Yoshino deixou cair seu fantoche e começou a chorar, desencadeando clima congelante e chuva forte. Shidou a acalmou, prometeu recuperar o fantoche e a chuva parou instantaneamente. Ele correu para o caos para encontrá-lo enquanto AST e Ratatosk continuavam a se enfrentar. Ele finalmente encontrou o fantoche, mas assim que o pegou, outra explosão veio em sua direção. Antes que o atingisse, Touka apareceu em sua forma espiritual e o protegeu com uma barreira. Ao ver Touka em seu vestido astral, AST quase a atacou novamente. Mas antes que Tobit pudesse agir, Touka desapareceu com Shidou num instante. Depois, Katori levou Shidou e as garotas para uma fonte termal super barata que um membro da tripulação do Fraxinos encontrou enquanto estava de castigo. A equipe Aestia também chegou, mantendo seu plano original. Tobit, que só veio porque Shidou estaria lá, começou a procurá-lo, mas não conseguiu encontrá-lo em lugar nenhum. Enquanto isso, uma nova integrante chamada Takamiya foi apresentada à equipe Aestia. Eles ficaram chocados ao ouvir que ela uma vez derrotou um espírito. Ela se sentou ao lado de Tobit enquanto o capitão mostrava à equipe as imagens da última luta com Yoshino. Tobit perguntou a Takamiya sobre o espírito que ela enfrentou. Takamiya disse que era muito diferente dos que eles geralmente enfrentavam, por isso ela foi transferida para este esquadrão. Enquanto assistia à tela, Takamiya avistou Shidou e ficou surpresa. Tobit parecia nervosa. Após a reunião, ela disse a Takamiya que Shidou nunca mencionou ter outra irmãzinha. Takamiya perguntou se ela o conhecia, e Tobit respondeu casualmente que ela e Shidou eram amantes, deixando Takamiya absolutamente chocada. Logo após o caos, uma nova aluna se transfere para a classe de Shidou. O nome dela é Kurumi, e no momento em que se apresenta, ela casualmente anuncia que é um espírito, chocando todos na sala de aula. Ela então diz que precisa de alguém para mostrar a escola depois das aulas. Um rapaz entusiasmado se oferece, mas ela o ignora completamente, vai direto até a mesa de Shidou e diz que é ele quem ela quer. A classe inteira fica chocada, e Shidou está completamente confuso. Na sede da AST, eles confirmam que essa nova garota é de fato um espírito, e Takamiya diz à equipe que Kurumi não é apenas um espírito qualquer, ela é assustadora. Kurumi eliminou pessoalmente mais de 10 mil pessoas, e isso sem contar as mortes causadas pelos seus terremotos espaciais. Os soldados do AST ficam sem palavras. Mais tarde naquele dia, Shidou se encontra com Kurumi conforme planejado, sem saber que Touka e Tobit estão secretamente seguindo e espionando-os. Enquanto conversam, Shidou, seguindo o conselho bobo da equipe do Fraxinos, pergunta desajeitadamente a Kurumi a cor de sua roupa íntima. Em vez de ficar brava, Kurumi sorri, provoca-o e faz um movimento muito sugestivo antes que ele a interrompa a tempo. Tentando mudar de assunto, Shidou pergunta por que ela se chamou de espírito. Kurumi diz para ele não agir como se já não soubesse, deixando-o ainda mais confuso. Quando ele pergunta como ela sabe tanto sobre ele, ela se recusa a dar qualquer resposta, e em vez disso, se aproxima, dizendo que gosta dele desde que ouviu falar dele. Ela de repente agarra a mão dele e flerta intensamente, fazendo Shidou questionar seriamente no que se meteu, até que os dois espiões caem do esconderijo e se revelam acidentalmente. Ao se separarem, Kurumi sussurra algo selvagem no ouvido de Shidou. Da próxima vez que estivermos sozinhos, vou te devorar.
Shidou fica pálido e agradece aos céus que Toka e Tobichi interromperam quando o fizeram. Quem sabe o que poderia ter acontecido de outra forma? Ao sair da escola, Kurumi cruza com um grupo de caras convencidos tentando mexer com ela. Ela entra no jogo, finge concordar em ir com eles e então os atrai para um local escondido onde literalmente os devora. Takamiya aparece bem a tempo, mas Kurumi desaparece antes que algo possa acontecer. Alguns minutos depois, Takamiya encontra Shidou, que está voltando para casa com Toka e Tobiichi. Do nada, Takamiya pula nele, chamando-o de irmão mais velho e abraçando-o apertado. Shidou fica se perguntando quem é essa garota. Ela o segue para casa animadamente, super empolgada que seu irmão mais velho está vivo. Katori, no entanto, fica irritada e as duas garotas discutem sobre quem é a verdadeira irmã. Mais tarde, Shidou pergunta a Takamiya onde ela esteve todo esse tempo. Ela desvia da pergunta e sai rapidamente, deixando todos a se perguntarem o que ela está escondendo. No dia seguinte, na aula, o professor começa a chamada e percebe que Kurumi não está presente. Todos ficam confusos. Por que uma nova aluna já estaria faltando à escola? Takamiya diz com confiança que ela não aparecerá novamente, apenas para Kurumi entrar segundos depois como se nada tivesse acontecido, surpreendendo a todos. Durante o almoço, Shidou recebe uma mensagem secreta de Katori, pedindo para encontrá-lo no laboratório de física. Quando ele chega lá, ela e Rene mostram a ele imagens chocantes do que aconteceu no dia anterior. Com Takamiya, emboscaram Kurumi e a obliteraram completamente. Mas agora ela está de volta à escola como se nada tivesse acontecido. Eles não têm ideia de como ela sobreviveu. Enquanto isso, Tobiichi encontra Kurumi no vestiário e pergunta diretamente como ela ainda está viva após o ataque de ontem. Sem aviso, mãos sombrias e assustadoras surgem do chão e prendem Tobiichi. Kurumi olha para ela e diz que todos os seus esforços são uma perda de tempo. Quando Tobiichi pergunta qual é o seu objetivo, Kurumi revela casualmente que veio à escola por um motivo. Ela quer Shidou e tudo o que está dentro dele. Mais tarde, depois da escola, Shidou se aproxima de Kurumi e nervosamente a convida para um encontro. Ele só está fazendo isso porque Katori ordenou, na esperança de que pudessem aprender mais sobre ela. Kurumi sorri animada e diz que sim. Enquanto ela se afasta, Tobiichi aparece e exige saber o que Shidou estava fazendo com o diabo. Ele desvia das perguntas dela e rapidamente se afasta. De volta para casa, Toka faz uma dança estranha na frente de Shidou e tira um bilhete de entre suas pernas. Ela marcou um encontro com ele para o dia seguinte. Ele fica sem palavras. Logo depois, Tobiichi também liga para ele e pede para encontrá-lo no dia seguinte. Agora Shidou está em apuros. No dia seguinte, ele tem que lidar com 3 garotas em um dia, garantindo que nenhuma delas descubra sobre as outras. Fraxinos concorda em ajudá-lo a gerenciar esse desastre. Ele começa com Toka no aquário e, depois de algum tempo, finge uma dor de estômago para escapar. Ele corre para encontrar Kurumi, que o arrasta para uma loja de lingerie para escolher algumas roupas suspeitas. Enquanto está lá, alguns colegas de classe o veem e começam a se aproximar. Shidou finge outra emergência estomacal e sai correndo. Ele então vai encontrar Tobiichi em um restaurante. Ela diz que estava preocupada que ele ficasse sozinho e que ele deveria ir para a casa dela depois, pegando-o completamente de surpresa. Justo quando estão prestes a comer, Shidou vê Toka correndo pela rua e começa a engasgar. Ele sai correndo novamente. Ele continua correndo tentando equilibrar os 3 encontros, quase desmaiando de exaustão. Além disso, seus colegas de classe ainda estão tentando desmascará-lo. Felizmente, Yoshino aparece do nada e os distrai. Mais tarde, encontra um lugar tranquilo perto da floresta para recuperar o fôlego. É então que ele vê um grupo de pessoas suspeitas torturando um gato por diversão. Kurumi aparece, pronta para se juntar e apenas para piorar as coisas. De repente, a equipe Fraxinos perde todos os sinais dela, fazendo todos entrarem em pânico. Ao mesmo tempo, Toka e Tobiichi se encontram e percebem que Shidou tem equilibrado as duas. Eles assumem que ele está com uma terceira garota agora e saem furiosos para encontrá-lo. Shidou volta para onde deixou Kurumi, mas ela se foi. Katori liga e diz a ele que detectaram um grande aumento de energia espiritual na floresta. Ele entra correndo e fica horrorizado ao ver sangue por toda parte e até um pé decepado. Então ele vê Kurumi, sorrindo maliciosamente enquanto atira em alguém com seu olho do relógio brilhando. Shidou se vira para correr, mas mãos sombrias o agarram e o puxam de volta. Kurumi o imobiliza e diz que está pronta para fazer dele sua próxima refeição. Justo quando as coisas estão prestes a ficar feias, Takamiya aparece e lança um ataque total usando sua arma, cortando Kurumi e ferindo-a gravemente. Shidou fica horrorizado e pergunta como ela pode ser tão fria sobre isso. Takamiya diz que está apenas fazendo seu trabalho, derrubando espíritos. Ela acrescenta que Kurumi é um tipo raro que continua revivendo, não importa quantas vezes seja morta, e é por isso que ela deve continuar caçando-a. Mesmo quando Shidou tenta defender Kurumi, Takamiya o cala e o prende em uma barreira. Mais tarde naquela noite, Toka arrasta Shidou para sair e durante o tempo juntos, ele compartilha suas dúvidas sobre Kurumi. Ele quer impedi-la de machucar mais alguém, mas não sabe como se aproximar dela. Toka diz calmamente a ele que Kurumi ainda é um espírito, assim como ela e Yoshino. Ela diz que a única diferença é que alguém se importou com ela, enquanto ninguém fez o mesmo por Kurumi. Se Shidou não tivesse estendido a mão para ela, ela poderia ter acabado como Kurumi também.
Inspirado por suas palavras, no dia seguinte, Shidou encontra Kurumi e diz a ela que quer salvá-la. Ela não reage emocionalmente. Em vez disso, ela corre para o telhado da escola e causa um incidente totalmente ensanguentado para ver se Shidou está sério em ajudá-la. Câmeras ao redor da escola ficam manchadas de sangue, estudantes desmaiam e o caos irrompe. Enquanto isso, Takamiya invade o escritório de Katori, furioso por ela continuar enviando Shidou para o perigo sem apoio. Ela diz a Katori que assumirá total responsabilidade por ele a partir de agora. Katori ri e diz que nunca deixaria Shidou nas mãos de uma empresa corrupta como a Deus Ex Machina. Takamiya fica chocada por Katori saber sobre seus laços com eles. Katori revela que sabe que Takamiya foi transferida da unidade deles. Takamiya admite que deve tudo a essa empresa e não pode abandoná-los, mas Katori lança outra bomba. Fraxinos analisou a saliva de Takamiya e descobriu que a empresa a injetou com grandes quantidades de energia espiritual, reduzindo sua expectativa de vida para apenas 10 anos. Takamiya fica sem palavras. Ela nunca soube. Antes que possam dizer mais, ambos recebem uma ligação. Algo terrível está acontecendo na escola. Eles imediatamente correm para enfrentar isso. Enquanto o caos se desenrolava no telhado, Shidou notou algo estranho. Tuka e Yoshinu estavam se contorcendo de dor, completamente dominadas, enquanto ele parecia perfeitamente bem. Confuso, ele perguntou a Reine o que estava acontecendo, e ela explicou que os poderes espirituais de Touka e Yoshinu estavam atualmente selados dentro dele. Por isso, elas estavam reagindo e ele não. De repente, a voz de Kurumi ecoou de cima. Ela estava chamando-o para subir ao telhado se tivesse algo a dizer a ela. Sem hesitar, Shidou partiu. Tobichi, por sua vez, ativou seu equipamento mecânico e também subiu. Mas antes que ela pudesse chegar ao telhado, um dos clones assustadores de Kurumi bloqueou seu caminho. Lá embaixo, Tuka percebeu que Shidou estava caminhando para um perigo sério, então ela se forçou a desbloquear seus poderes selados. Mas assim que fez isso, outra versão de Kurumi a atacou. No telhado, Shidou finalmente ficou cara a cara com Kurumi, que estava parada calmamente no meio de uma barreira mágica. Ele perguntou-lhe o que ela estava fazendo, e ela explicou que era uma armadilha especial chamada Castelo Devorador de Tempo. Ela drenava o tempo de qualquer coisa que pisasse em sua sombra. Ela também apontou para o relógio brilhante em seu olho esquerdo, dizendo a ele que ele mantinha o controle de sua vida útil restante. Usar magia custava-lhe tempo, então para reabastecê-lo, ela o roubava dos outros. Kurumi então lhe contou o verdadeiro motivo de ter vindo à cidade. Ela o queria, e não de forma romântica, ela literalmente queria consumir o tempo dele devorando-o. Shidou ofereceu-se a ela contanto que prometesse deixar os outros em paz, mas ela disse que não estava interessada, a menos que ele retirasse todas as bobagens que disse antes sobre tentar salvá-la. Shidou implorou para que ela parasse a barreira, mas insistiu que ainda acreditava que ela poderia ser salva. Isso só a deixou furiosa. Em sua raiva, ela desencadeou um terremoto espacial completo. Alarmes soaram por toda a Fraxinos. Reine informou rapidamente a Shidou que o estado mental de Kurumi estava mudando. Ela estava assustada, não com raiva. Percebendo isso, Shidou subiu no corrimão e ameaçou se jogar do prédio se ela realmente quisesse comê-lo. Kurumi disse para ele parar de atuar, mas Shidou de repente pulou. Chocada, Kurumi mergulhou e o pegou no meio da queda antes que ele atingisse o chão. Enquanto o segurava, ele disse que preferia morrer a desistir dela e exigiu que ela apagasse o sangue que havia manchado o... Ela estalou os dedos e ele desapareceu instantaneamente. Shidou então começou a tentar argumentar com ela, dizendo que ela não precisava viver assim. Como se estivesse começando a ouvir, ela lentamente estendeu a mão para ele. Mas nesse momento, um de seus clones a apunhalou pelas costas e absorveu seu corpo. Shidou foi pego nos braços do clone, que começou a alcançá-lo, mas Takamiya irrompeu, cortou a mão e pulou para protegê-lo. Kurumi, agora como seu clone, convocou uma arma e um relógio personalizados. Com um único tiro, ela reverteu o tempo, regenerou seu braço ferido e instantaneamente reapareceu atrás de Takamiya para atacá-la novamente. Touka e Tobichi chegaram ao telhado, mas antes que pudessem ajudar, Kurumi convocou um exército de seus clones. Ela explicou a Takamiya que, não importava quantas vezes fosse derrotada, ela nunca poderia morrer porque existia em inúmeras versões, cada uma de uma linha do tempo diferente. Ela então os restringiu e ativou outro grande terremoto espacial. Mas Katori de repente se teleportou, interrompendo-o com uma poderosa onda de energia própria, agora vestida com sua própria roupa de espírito, chocando a todos. Ela convocou sua arma, pronta para a batalha. Uma grande luta começou. Katori enfrentou Kurumi em um confronto feroz e equilibrado. Justo quando Katori parecia estar ganhando vantagem, Kurumi congelou o tempo, chamou todos os clones que tinha e desencadeou uma tempestade de ataques. Ela então se aproximou de Katori e disparou uma bala em seu crânio, derrubando-a. Kurumi começou a rir, pensando que tinha vencido. Mas bem na frente dela, as feridas de Katori se curaram, e ela se levantou novamente como se nada tivesse acontecido. Atordoada, Kurumi ordenou que seu exército de clones atacasse, mas Katori os explodiu com uma onda de choque. Desesperada, Kurumi atirou em si mesma para desencadear mais poder, drenando-se, mas enfraquecendo severamente Katori.
Kurumi se preparou para um golpe final, mas Katori convocou uma arma enorme semelhante a um canhão e destruiu todos os clones que se aproximavam, destruindo o relógio do tempo de Kurumi no processo. Enfraquecida, Kurumi desabou. Katori carregou novamente para um disparo final, mas Shidou entrou em pânico, com medo de que ela pudesse matar Kurumi. Ele correu para detê-la justo quando ela disparou. O tiro o atingiu em vez disso. Katori congelou, percebendo que tinha acabado de atacar seu irmão. Mais tarde, Shidou acordou em uma cama de hospital, suado e atordoado por um sonho estranho onde se via com Katori presos em um campo de batalha em chamas. Reina estava lá e disse a ele que todos sobreviveram, embora Kurumi tenha escapado. Ela colocou a cabeça dele em seu peito e o confortou gentilmente. Depois que ele se recuperou um pouco, Reina o levou para o quarto de Katori. Ele perguntou diretamente a Katori se ela era um espírito. Ela respondeu que era humana, embora os dados dissessem o contrário. Ela explicou que nasceu humana, mas há cerca de 5 anos, de alguma forma, adquiriu os poderes de um espírito. Shidou lembrou-se do seu sonho e contou a ela sobre isso, e ela ficou surpresa com o quão preciso parecia. Quando ele perguntou como ela obteve seus poderes, ela disse que suas memórias estavam turvas. Eles concluíram que alguém deve tê-las apagado. Ele perguntou como ela conseguiu manter seus poderes sob controle por tanto tempo. Kotori disse que foi graças a ele. Ele foi quem selou seus poderes há 5 anos, embora nenhum dos dois se lembrasse de ter feito isso. É por isso que Ratatoski o escolheu para selar outros espíritos. Shidou perguntou por que ele tinha poderes de cura, e Kotori explicou que era por causa da energia espiritual dela dentro dele. Ela então deu um soco no estômago dele e disse que ele quase morreu antes. Se ela não tivesse saído do modo Berserk, poderia tê-lo acabado. Ele perguntou se os poderes dela voltariam para ele como com Toka e Yoshino. Ela disse que não, porque ela havia recuperado totalmente sua energia espiritual. Ele precisaria selá-la novamente da mesma forma, fazendo-a se apaixonar por ele e beijando-a. De repente, Kotori desabou de exaustão. Reine correu para ajudar e mais tarde disse a Shidou que Kotori só poderia manter seus poderes por mais 2 dias. Se ele não os selasse novamente em breve, ela se perderia completamente e se tornaria algo perigoso. Mais tarde, Shidou foi ao hospital visitar Takamiya, mas não foi permitido entrar, então ele se encontrou com Toka. Enquanto conversavam, ela perguntou a ele sobre o misterioso espírito de fogo que apareceu durante a luta com Kurumi. Shidou afirmou que não sabia. Ela parecia preocupada e explicou que, há 5 anos, um espírito de fogo queimou seus pais vivos bem na sua frente. E desde então, ela se juntou à AST na esperança de encontrar e deter esse espírito. Determinado, Shidou começou a se preparar para seu próximo encontro com Kotori. Mas, em vez de se preparar seriamente, ele passou a maior parte do tempo saindo com as outras garotas. Naquela noite, ele se encontrou com o vice-comandante de Ratatoska, que lhe disse que tinha imagens do incêndio de 5 anos atrás, no mesmo dia em que Kotori se transformou em um espírito. Shidou assistiu ao vídeo e notou algo estranho, uma figura estranha ao lado dele e de Kotori naquele dia. Ele supôs que aquele ser poderia ter desencadeado a transformação de Kotori. Enquanto tentava se lembrar demais, desmaiou devido à sobrecarga mental. No dia seguinte, o dia do encontro, ele se encontrou com Kotori. Ele tentou usar todas as dicas de paquera que encontrou online, mas nada estava funcionando. Ele entrou em pânico, percebendo que se as coisas continuassem assim, nunca seria capaz de salvá-la. Mais tarde, Kotori se afastou por um momento e Shidou saiu de fininho para falar com Fraxinos sobre novas cantadas. Enquanto fazia isso, ele avistou Reine cuidando de Kotori, que parecia estar com dor. Curioso, Shidou se escondeu por perto e ouviu a conversa delas. Ele descobriu que Kotori estava secretamente tomando medicamentos estabilizadores para manter seus poderes sob controle, mas não queria que Shidou soubesse porque não queria que ele namorasse com ela por pena. Chocado, Shidou voltou para a praia onde deveriam se encontrar. Quando Kotori voltou, ele descartou o fone de ouvido que usava para falar com a equipe, decidindo seguir seu coração em vez dos maus conselhos deles. Ele a convidou para um parque de diversões, determinado a fazer as coisas do seu jeito. Enquanto isso, Tobiati se encontrou com sua superior, que lhe mostrou um novo design tecnológico para combater espíritos de alto nível. Tobiati perguntou se poderia derrotar o espírito de chamas misterioso das filmagens de 5 anos atrás. Seu superior parecia confuso, e disse que aquele espírito se parecia muito com alguém que eles tinham visto recentemente. Tobiati exigiu ver as filmagens e ficou chocada ao ver que o espírito de chamas era na verdade Kotori. De volta ao parque de diversões, Shidou e Kotori aproveitaram o tempo juntos, rindo e se conectando. Depois de um tempo, eles se sentaram para conversar. Kotori, claramente no clima, olhou para Shidou, esperando que ele finalmente a beijasse. Enquanto isso, o superior de Tobiati recebeu um relatório perturbador. Parte da tecnologia anti-espírito mais recente havia desaparecido, junto com várias outras armas classificadas. Assim que viu os detalhes, ela se lembrou de Tobiati perguntando recentemente se aquele novo equipamento poderia derrubar o espírito das chamas. Foi quando ela percebeu. Tobiati deve ter roubado o equipamento para enfrentar Kotori sozinha. Shidou, ainda confuso sobre tudo, tentou perguntar a Kotori sobre o que realmente aconteceu há 5 anos. Mas antes que ela pudesse responder, uma explosão poderosa a atingiu do nada, derrubando-a. Ele se virou para ver quem atacou e não podia acreditar. Tobiati estava lá, armada e mortal, dizendo que acabou de derrubar Kotori. Mas Kotori de repente se levantou, parecendo completamente ilesa, e a chamou de idiota por pensar que seria tão fácil.
Tobiati não perdeu tempo. Ela lançou uma barragem de disparos de canhão em Katori. Em resposta, Katori transformou-se em sua forma espiritual e convocou sua arma, e os dois começaram a trocar ataques brutais, abalando todo o parque de diversões. Do outro lado do parque, Toka e Yoshino sentiram as ondas de choque e perceberam que algo sério estava acontecendo. Toka decidiu ajudar, mesmo que seus poderes estivessem selados. O boneco de Yoshino tentou detê-la, mas Toka insistiu. Shidou estava arriscando tudo por Katori, e ela tinha que fazer o mesmo. Ela se preparou e Yoshino a seguiu. De volta à luta, Katori estava se defendendo, mas sua energia estava se esgotando rapidamente. Tobishi aproveitou e aprendeu com cordas de energia, antes de preparar um disparo massivo de canhão. Katori mal conseguiu bloquear com suas últimas forças, mas em vez de recuar, ela avançou contra Tobiichi e começou a danificar suas armas, derrubando partes de seu equipamento. Katori, perdendo-se na raiva, ficou completamente fora de controle. Shidou gritou para ela parar, mas ela o ignorou e convocou um disparo final. Quando ela estava prestes a atacar, Tobiichi gritou que foi exatamente assim que seus pais morreram, queimados por um espírito como Katori há 5 anos. Isso parou Katori em seu caminho, e ela desabou em choque. Tobiichi carregou outro tiro, mas Katori conseguiu bloqueá-lo novamente. Shidou correu entre eles e implorou para Tobiichi parar. Ela recusou, dizendo que essa era sua missão nos últimos 5 anos. Ele perguntou se ela estava tentando destruir o espírito de fogo ou apenas sua irmã. Confusa, ela disse a ele que Katori era o espírito de fogo. Ela se preparou para atirar novamente. Bem nesse momento, Toka e Yoshino entraram em cena, distraindo Tobiichi apenas o suficiente para Shidou agarrar Katori e correr. Enquanto os outros lutavam, Shidou confessou seus sentimentos para Katori, deixando-a envergonhada. Ela também admitiu seus sentimentos, e os dois se beijaram, selando seus poderes espirituais, curando as feridas de Shidou e acabando com a ameaça. Depois, Shidou se virou para Tobiichi e disse que, se ela realmente queria lutar contra o espírito das chamas, estava mirando na pessoa errada. Esse poder agora vivia dentro dele. Ele explicou que outra pessoa foi responsável pela transformação de Katori há 5 anos. Tobiichi não entendeu completamente, mas seu corpo cedeu de exaustão e ela desmaiou. Em outro lugar, Kurumi reapareceu em outra parte da cidade. De volta ao Fraxinos, Reine surpreendeu Shidou ao dizer que o encontro com Katori na verdade não aumentou seus níveis de afeição. Eles já estavam no máximo. Shidou ficou atônito. Katori ficou vermelha de vergonha e deu um chute no rosto dele, culpando a máquina de dados por estar quebrada. Depois que as coisas se acalmaram, Katori disse à equipe que suas memórias do incidente de 5 anos atrás estavam voltando lentamente. Mas como não podiam descartar a ideia de que suas memórias tinham sido apagadas, ela disse que precisavam começar a anotar tudo o que lembrassem, por precaução. Ao sair, Katori perguntou a Shidou se o que ele disse durante o beijo era realmente verdade. Ele respondeu que sim, exceto a parte de amá-la como uma namorada de verdade. Ele quis dizer de forma fraternal. Furiosa, Katori saiu furiosa. Algumas semanas depois, Shidou acordou com uma explosão massiva. Correndo pela casa como um personagem de anime, ele encontrou Toka chorando muito. Ela tinha derramado suco em suas notas importantes e estava convencida de que ele a odiaria para sempre. Com suas emoções fora de controle, ela quase desencadeou um mini terremoto espacial. Shidou, usando seu modo máximo de calma, tentou acalmá-la. Mas então ele ouviu alguém gritando do banheiro. Ele correu e viu tudo congelado. Yoshino estava de toalha, apontando para seu fantoche na banheira. Ele tinha se afogado, e ela acidentalmente congelou todo o quarto em pânico. Shidou puxou o fantoche e a casa lentamente voltou à temperatura normal. Enquanto isso, Tobiichi estava diante de um painel de oficiais que estavam prestes a decidir sua punição por tudo o que ela havia feito. Mas antes que pudessem dizer qualquer coisa, um homem de cabelos prateados e sorriso presunçoso chamado Westcott apareceu e interrompeu. Todo o clima mudou. De volta em casa, Toka e Yoshino ouviram secretamente Shidou e Katori tendo uma briga de irmãos. Katori estava irritada com Shidou por dormir o tempo todo, e Shidou respondeu que ele na verdade tinha responsabilidades escolares. Enquanto fazia o café da manhã, ele brincou chamando-o de refeição para suas 2 namoradas. Enquanto isso, 2 garotas amargas da AS falavam mal da suspensão de Tobiichi. Disseram que ela teve sorte de não ser expulsa completamente e não conseguiam entender por que alguém da Deus Ex Machina, também conhecida como Den, tinha intervindo para protegê-la. Justo quando Shidou estava prestes a aproveitar o café da manhã com suas garotas, ele recebeu uma mensagem de Tobiichi. Ela estava esperando do lado de fora da casa dele e, pelo tom dela, estava claro que queria algo físico. Ele saiu imediatamente. Antes que pudesse sair de fininho, Tuka pediu para ele levá-la para sair em vez disso. Quando ele disse que faria isso mais tarde, ela e Yoshino sentaram-se para assistir a um drama romântico sobre um homem que deixa sua esposa, algo que espelhava seus próprios relacionamentos caóticos. Do lado de fora, Shidou encontrou Tobiichi estranhamente escondida atrás de um poste de luz. Ela agiu como se ele a tivesse convidado, embora ele não tivesse ideia do que ela estava falando. Ela insistiu que conversassem em particular e o arrastou para um banheiro público. Shidou ficou apavorado quando Tobiichi fez algo suspeito, levantando a saia e fazendo-o entrar em pânico.
Ela provocou dizendo que queria mostrar seu verdadeiro eu, mas ele não aceitou. Eventualmente, Shido contou a ela o verdadeiro motivo de ter vindo, para falar sobre o dia em que ela quase matou sua irmã. Ele tentou convencê-la de que Yatori não era o espírito que arruinou sua vida e implorou para que ela acreditasse nele. Depois de alguma teimosia de ambos os lados, Tobichi finalmente disse que confiava nele. Ela até agradeceu por não tê-la denunciado por tentativa de assassinato. Enquanto saíam, ela perguntou aleatoriamente se ele era mesmo humano. De volta para casa, Tuka estava determinada a ser a dona de casa perfeita e decidiu limpar o quarto de Shido. Enquanto arrumava, encontrou uma mala que parecia exatamente como uma de seu drama favorito. Uma mala que geralmente significava que alguém estava partindo. Em pânico, ela correu pela casa procurando por ele e eventualmente o encontrou no banheiro feminino com Tobichi. De coração partido, Tuka desabou na frente deles, pensando que estava prestes a ser abandonada. Entre lágrimas, ela perguntou por que ele escolheria alguém como Tobichi em vez dela. Alguém que desmorona emocionalmente a cada 5 minutos. Shido correu atrás dela. Quando ele a encontrou, ela o acusou de gostar mais da Tobichi. Foi então que Yatori ligou e o avisou que o estado emocional de Touka estava se deteriorando. E pior, seus poderes espirituais estavam lentamente retornando. Reine acrescentou que, se o vínculo entre ela e Shido enfraquecesse completamente, um novo terremoto espacial poderia ocorrer. Para evitar isso, Yatori disse a Shido para fazer o que ele sempre faz, levá-la a um encontro e reconstruir a conexão. Mais tarde, Shido convidou Touka para sair, na esperança de acalmar sua alma, mas as coisas pioraram quando ela não conseguiu comer seu pão favorito durante o encontro. Seu humor caiu mais do que o da minha ex. De volta à nave Fraxinos, Kanzuki voltou segurando um monte de pães como se fosse um presente. Yatori disse para ele dar alguns a Shido. Tudo tinha se acalmado agora, e Tuka voltou para casa sorrindo e comendo seu pão feliz. Mais tarde, Shido fez as malas para ajudar Tobichi a comprar coisas para a viagem escolar, como ele prometeu. Mas quando Tuka o viu segurando uma mala, ela entrou em pânico. Lembrou-a de alguém partindo para sempre, então ela o seguiu secretamente. Na estação de trem, ela o viu com Tobichi e pensou que ele estava a deixá-la para trás. Entrando em pânico, ela usou seus poderes, pegou a mala de Shido e saiu correndo. Como os poderes espirituais de Tuka estavam fora de controle, a cidade inteira entrou em alerta. Shido correu atrás dela e finalmente a encontrou no parque. Ele explicou tudo, que não estava fugindo, apenas indo às compras, mas os poderes dela já estavam fora de controle, e ela o ouviu acidentalmente. De volta ao Fraxinos, Reine disse a todos que Touka havia alcançado a zona de perigo. A energia espiritual dela poderia destruir tudo, inclusive ela mesma. Mas Yatori disse à equipe para esperar. Ela confiava que seu irmão resolveria isso. Shido não desistiu. Mesmo estando com dor, ele beijou Touka. Isso a acalmou e selou seus poderes novamente. Em outro lugar, Westcott recebeu um relatório de Ellen, sua assistente. Ela encontrou o espírito chamado Princesa novamente, a mesma que desapareceu há 3 meses da cidade de Tengu. Ela agora estava indo para a escola no colégio Raizen, sob o nome Itsuka Touka. Westcott ficou interessado e queria investigar mais. Na escola, todos estavam se preparando para viajar para a excursão. Mas então veio a grande surpresa. Tuka apareceu vestindo um uniforme escolar masculino. Shido parecia que ia desmaiar porque a camisa nem sequer cabia nela direito. Todos ficaram sem palavras. A professora disse que usar roupas de menino não a tornava realmente um menino, mas Tobichi interveio e disse que Tuka tinha coragem por fazer isso. Ela até brincou que, se Tuka quisesse mudar de lado, então Shido deveria se mudar para o dormitório das meninas para combinar. Cansado de todo o drama, Shido implorou a professora para deixar isso de lado. Ela concordou e deixou Tuka e Tobichi sentarem ao lado de Shido no avião. Na Fraxinos, Hattori obteve algumas informações estranhas. A empresa que estava pagando pela viagem escolar era, na verdade, propriedade da Deus Ex Machina. Isso era suspeito. No avião, Shido sentou-se entre Touka e Tobichi e eles continuaram discutindo o tempo todo. Tobichi disse-lhe para olhar para as nuvens. Touka ficou chateada quando ele não olhou para o tapete. Então, uma mulher com óculos gigantes tirou uma foto de Touka. Shido não sabia quem ela era, mas Tobichi disse que ela era a fotógrafa da viagem. O que ela não disse foi que a mulher, Ellen, estava espionando-os para a DM. Ellen tentou voltar para o seu assento, mas 2 alunos curiosos continuavam a fazer perguntas aleatórias. Irritada, ela se afastou. Quando aterrissaram na ilha, Touka correu direto para o oceano. Shido a seguiu, mas o professor deles disse que tinham que visitar um museu. Touka de repente disse que sentiu alguém os observando e fugiu. Ellen tentou ir atrás dela, mas Mai e Mai apareceram e a distraíram segurando suas mãos e puxando-a para longe. Shido correu atrás de Touka e de repente uma forte tempestade atingiu. Uma lata de lixo voou em direção a Touka, derrubando-a. Enquanto Shido a carregava, 2 novos espíritos apareceram lutando como loucos. Um era Yuzuru, que usava uma roupa minúscula feita de fitas. O outro, Kaguya, estava vestido da mesma forma. Eles estavam discutindo sobre quem era o verdadeiro Yami. Shido tentou falar com elas, mas disseram que essa era a batalha sagrada delas. Então Yuzuru disse que elas estavam lutando para sempre e não chegavam a lugar nenhum. Então, ela sugeriu uma nova maneira de resolver isso. Quem conquistasse o coração de Shido seria a vencedora. De volta ao grupo da escola, Tobichi estava preocupada quando Shido não voltou.
Ela estava prestes a ir procurá-lo quando o viu voltando com as duas novas garotas e uma Tuca inconsciente. Ao ver que as novas garotas têm curvas maiores, o ciúme de Tobiichi explodiu. Na escola, a professora deles, Tami, adicionou Yuzuru e Kaguya à classe de Shido. As garotas rapidamente ficaram obcecadas por ele, sempre brigando por sua atenção. Elas até revelaram que já foram um único espírito, mas se dividiram em dois. O objetivo delas era ver quem merecia existir quando se unissem novamente em um só ser. Shido estava sobrecarregado. Ele foi para a piscina em busca de paz, mas as duas garotas o seguiram e entraram na água. Kaguya disse a Yuzuru para tentar seduzi-lo primeiro, mas Yuzuru sabia que era uma armadilha e recusou. Elas começaram a discutir novamente sobre quem tinha o maior busto. Shido disse para elas se acalmarem, mas então a porta se abriu e Tuca entrou vestindo seu maiô. Ela pulou na piscina e viu Shido cercado pelas gêmeas. Ele rapidamente explicou que elas o enganaram, mas então todas as outras garotas da classe correram para a piscina e Shido teve que nadar para longe enquanto se cobria. Tuca o ajudou a se esconder atrás de uma pedra para que ele pudesse escapar, mas assim que ele tentou sair, escorregou e caiu de volta na água gelada. Enquanto isso, Ellen contatou sua nave e disse para prepararem uma unidade chamada Bandersnatch caso as coisas saíssem do controle. De volta ao resort, Yuzuru e Kaguya não tinham terminado. Elas se esgueiraram para o quarto de Shido tarde da noite, ambas tentando conquistá-lo. Shido estava lá completamente envergonhado, perguntando-se por que as garotas estavam sempre brigando por causa dele. Ao mesmo tempo, Tuca e Tobiichi discutiam sobre quem cuidaria de Shido. A briga delas ficou mais alta até que Mai e Mai disseram para resolverem isso de forma adequada. Enquanto o grupo caminhava em direção ao quarto de Shido, Ellen ordenou que os soldados Bandersnatch cercassem a área. Mas quando Ellen tentou espiar, um travesseiro a atingiu no rosto, expondo-a. Mai e Mai a notaram instantaneamente. Dentro do quarto, Shido implorou às gêmeas que parassem de tratá-lo como um prêmio. Do lado de fora, a professora deles, Tami, percebeu o barulho noturno e caminhou em direção à porta de Shido. Assim que chegou lá, um Shido completamente nu tentou sair de fininho, mas escorregou e caiu de cara nela, mostrando tudo. Acima da ilha Erubi, James Paddington e sua equipe mantinham uma vigilância atenta sobre o resort. Quando ele não recebeu nenhuma atualização de Ellen, imediatamente ordenou que seu pessoal retirasse todas as 3 unidades Bandersnatch. No dia seguinte, Shido esperava na praia por Yuzuru e Kaguya. Ele estava seguindo o plano de Raine, esperando encontrar uma maneira de resolver as coisas pacificamente. Raine sugeriu que, se ambas as garotas pudessem tentar conquistar seu coração, elas poderiam seguir seu conselho durante o processo, o que lhes daria um pouco de controle sobre a situação. Shido concordou, pensando que se ambas se aproximassem dele, ele poderia ter uma chance de selar os poderes delas. Raine o alertou, no entanto, porque as gêmeas eram tão competitivas que irritar uma poderia fazer a outra perder a calma. Ainda assim, ela acreditava que essa poderia ser a melhor chance deles. Shido prometeu que faria o que fosse necessário para salvá-las. Depois que Raine se despediu, as gêmeas chegaram com seus trajes de banho. Shido disse que elas estavam ótimas, e elas imediatamente pediram para ele passar protetor solar nelas. Isso, é claro, iniciou outra briga boba, cada um afirmando que tinha a pele melhor. O cérebro de Shido quase entrou em colapso com toda a pele que estava vendo, então ele decidiu passar loção nas duas ao mesmo tempo. Enquanto isso, Ellen continuava rastreando os movimentos de Tuca, mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, ela caiu em uma armadilha de areia armada por Mai e Miu. Elas a enterraram bem ao lado de Tonomaki, que disse a Ellen para não flertar com ele porque ele já tinha uma namorada online. Mais tarde, Tokai e Tobiichi juntaram-se a Shido, Kaguya e Yuzuru na praia. Shido notou algo estranho. As gêmeas já pareciam próximas das duas garotas. Kaguya disse que tinha feito de Tuca sua professora e Yuzuru tinha pegado dicas de Tobiichi, que agora era sua mentora. Tobiichi perguntou o que todos estavam fazendo na praia. Shido lutou para responder até que Raine apareceu e disse que estavam lá para jogar vôlei. Shido a puxou de lado e perguntou por que ela veio sem avisar. Ela disse que o plano teve que mudar quando Tokai e Tobiichi se juntaram. A partida começou. Raine colocou Shido com as gêmeas, enquanto Tokai e Tobiichi estavam no outro time. Shido estava preocupado que nenhum deles conseguiria cooperar. Kaguya e Yuzuru estavam sempre brigando, e Tokai e Tobiichi também não eram exatamente amigas. Mas Raine tinha um plano secreto. No início, as gêmeas não conseguiam trabalhar juntas, e Tokai e Tobiichi facilmente tomaram a dianteira. Eles até zombaram das gêmeas por estarem tão descoordenadas, isso motivou Kaguya e Yuzuru, e logo começaram a trabalhar em equipe. Elas marcaram pontos, comemoraram juntas, e então imediatamente voltaram a discutir. Mais tarde, atrás de uma pequena cabana, Shido encontrou-se com Raine novamente e perguntou se esse plano realmente iria funcionar. Raine já não tinha tanta certeza. Nesse momento, Kaguya apareceu e nervosamente pediu para falar com Shido a sós. Raine ficou surpreso, não fazia parte da estratégia. Kaguya tentou agir com calma. Mas quando Shido olhou para ela gentilmente, ela ficou atrapalhada e corou. Então ela lhe disse algo surpreendente. Ela queria que ele escolhesse Yuzuru em vez dela. Logo depois, Yuzuru também veio falar com Shido e disse para ele escolher Kaguya. Sem saber o que a outra disse, ambas as garotas pediram a Shido para escolher a irmã gêmea. Eles não se importavam mais em vencer, eles só queriam que a outra vivesse feliz. Chocado, Shido perguntou se uma delas realmente desapareceria se ele escolhesse a outra. Elas confirmaram.
Kaguya disse que foi por isso que ela começou a batalha de charme em primeiro lugar. Yuzuru admitiu que só aceitou o desafio porque queria que Kaguya fosse feliz. Ambas disseram que a outra era mais fofa e mais merecedora de continuar vivendo. Então eles lhe deram um aviso: se ele não escolhesse nenhuma delas, destruiriam toda a ilha. Naquela noite, Shidou contou tudo a Touka. Mas enquanto ele falava, Kaguya e Yuzuru o ouviram, o que iniciou uma nova briga entre elas. Em outro lugar, Tobichi saiu do hotel procurando por Shidou, mas encontrou um Bandersnatch solitário. Antes que pudesse atacar, Reine apareceu e perguntou o que ela estava fazendo ali. Tobichi hesitou por um segundo, e o robô avançou sobre elas. De volta ao Fraxinus, Kanazuki fez um movimento ousado. Ele lançou uma unidade especial chamada Folium e desligou a invisibilidade da nave, revelando sua localização. A nave rapidamente desapareceu novamente, mas não antes de Paddington reconhecê-la como a aeronave de Ratatoska. Ele imediatamente ordenou à sua tripulação que se preparasse para a batalha. Enquanto isso, a discussão entre Kaguya e Yuzuru ficou mais intensa. Ambos estavam irritados um com o outro por serem tão altruístas. Eles decidiram acabar com isso de uma vez por todas com um duelo final. O último a ficar de pé seria o vencedor. Eles se enfrentaram duramente em uma batalha feroz. Shidou tentou gritar para que parassem, mas eles não ouviram. Ao mesmo tempo, Fraxinus estava sob forte ataque. Kanazuki, por alguma razão, estava tremendo de empolgação. Vendo isso, Shizaki contatou Yuzuru e perguntou se ele tinha alguma ideia. Percebendo que algo estava errado, Katori exigiu saber o que estava acontecendo. Shizaki finalmente explicou que a aeronave estava sob ataque e que talvez não conseguissem aguentar. Apesar da gravidade da situação, Katori manteve a calma e disse à sua equipe que tudo ficaria bem, desde que seguissem exatamente as ordens de Kanazuki. Na ilha Rubai, a luta entre os espíritos gêmeos, Kaguya e Yuzuru, ainda estava intensa. Shidou observava de baixo e não conseguia entender por que eles estavam lutando tanto quando era óbvio que realmente se importavam um com o outro. De repente, Touka o parou e disse que sentia algo por perto. Eles olharam em direção à floresta e viram luzes brilhantes, e então ouviram uma voz que conheciam. Era Ellen. Ela saiu das sombras e disse que estava esperando o momento perfeito para confrontar Touka sozinha. Mas quando avistou as gêmeas, congelou por um segundo e as chamou pelo nome de código espiritual, Berserk. Confuso, Shidou perguntou quem Ellen realmente era e se ela trabalhava para Est, mas ela negou. Então ela deu um sinal para os robôs Bandersnatch, ordenando que agarrassem Touka. Mas antes que pudessem alcançá-la, Touka os derrubou com sua arma espiritual, Sandalpun. Ellen agora tinha provas de que Touka era definitivamente o espírito conhecido como princesa. Calmamente, ela pediu para Touka ir com ela. Touka recusou e levantou sua espada para Ellen. Shidou correu e implorou para ela não atacar uma pessoa desarmada, mas Touka manteve-se firme. Ela disse que Ellen tinha uma aura estranha e perigosa, ainda pior do que os soldados de S. Logo depois, ela investiu seu equipamento de combate e disse que lutaria contra Touka sozinha, sem apoio, apenas ela. Sem perder tempo, Touka avançou com Sandalpun. As duas se chocaram no ar, movendo-se rápido e com força. Ellen bloqueou alguns golpes e chamou Touka de fraca. Ela rompeu a guarda de Touka e quebrou sua espada, fazendo Touka cair no chão. Preocupado, Shidou tentou correr até ela, mas as unidades Bandersnatch bloquearam seu caminho. Ellen ordenou que capturassem Touka e a levassem embora. Shidou, frustrado e impotente, de repente gritou seu nome, e algo louco aconteceu. Todos os robôs Bandersnatch explodiram. Sandalpun apareceu em sua mão, assim como tinha acontecido com Touka antes. Tanto Ellen quanto Shidou ficaram chocados. De alguma forma, ele havia invocado o anjo de Touka. Enquanto isso, Fraxinus e a nave inimiga, Arbatel, ainda estavam lutando acima como se uma guerra completa estivesse acontecendo. Ellen sorriu para Shidou e disse que também o levaria. Ela ordenou aos robôs restantes que o capturassem, mesmo que tivessem que machucá-lo gravemente. Shidou tentou revidar, mas estava em desvantagem numérica. Touka assistia impotente, incapaz de ajudar em seu estado fraco. Naquele momento, o lado do Arbatel foi atingido e a sala de controle pegou fogo. Com a fonte de energia danificada, os robôs Bandersnatch desligaram, dando a Shidou a chance de pegar Touka e fugir. Ellen tentou persegui-los, mas caiu em uma armadilha, um buraco feito por Mai e Mai. Os robôs Bandersnatch acidentalmente se amontoaram sobre ela enquanto ela desmaiava. Perguntando-se quem armou a armadilha, de volta ao navio, Arbatel perdeu a comunicação com Ellen e não teve escolha a não ser recuar. Shidou e Touka voltaram para a praia, mas as gêmeas ainda estavam lutando. Shidou gritou para que parassem, mas eles não ouviram. Sem saber o que mais fazer, ele convocou Sandalpun e o agitou. Touka lembrou de que o anjo só funciona quando a vontade do usuário é forte. Ela colocou a mão sobre a dele e ajudou a guiá-lo. Shidou respirou fundo, concentrou-se em seu objetivo e balançou a espada. Uma explosão de poder foi disparada, cortando a tempestade que os gêmeos haviam criado e finalmente chamando a atenção deles. Shidou disse que tinha uma maneira de ajudar. Ele poderia selar os poderes espirituais de ambos para que pudessem viver sem desaparecer. No início, as gêmeas não confiavam nele porque, bem, ele é um cara. Mas quando imaginaram como a vida poderia ser, concordaram em tentar. Nesse momento, a nave Arbatel voltou, voando acima. Paddington estava determinado a capturar Touka e as gêmeas.
As gêmeas se entreolharam e assentiram. Juntas, invocaram seus anjos e combinaram seus poderes em um arco e flecha massivo. Em perfeita sincronia, eles dispararam e derrubaram a nave do céu. Bom, isso é tudo por hoje. Se gostou do vídeo, deixe o like e não se esqueça de se inscrever no canal para não perder vídeos saborosos como este. Até logo!